Hoje venho falar-vos do livro Dois Reinos Negros, da Kendare Black. Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como podem ver, eu venho falar-vos do livro Dois Reinos Negros, da Kendare Black. Este é o terceiro livro nesta série, a série do Trono Negro. Esta série é composta pelos livros Três Coroas Negras e Um Trono Negro, que já tem opinião aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards e também na caixa de informações. E que eu já li e que adorei completamente os dois primeiros livros e por isso também estava tão ansiosa pela continuação. E finalmente a Porta Editora lançou esta edição com a capa branca, que tinha havido esta edição de capa branca, eu acho que no primeiro livro, uma edição especial para a Comic Con. Eu confesso que gosto bastante desta capa branca, acho que é muito bonita, mas acho que ainda gostava mais quando elas eram todas pretas, porque acho que simboliza mesmo o dark desta história. Para quem não conhece esta história, em Três Coroas Negras nós conhecemos a história então de três irmãs, a Mirabella, a Arya e a Catherine, que são três irmãs gêmeas que nasceram num reino em que a rainha tem que dar à luz três irmãs gêmeas, ou seja, três gêmeas, e essas três irmãs têm todas um dom, cada uma delas. Uma é naturalista, ou seja, mexe com os elementos da natureza. Uma é elemental, tem um animal que é o elemental dela, ou seja, o animal que a compreende, que lhe serve de extensão do seu corpo. E a outra é envenenadora, ou seja, é imune ao veneno. E basicamente quando elas nascem, elas são então separadas da sua mãe e são, cada uma é levada para uma ponta da ilha, mas vamos imaginar assim, e é então treina o seu elemento para que quando chegados aos 16 anos, então façam um torneio, e quem vencer o torneio, ou seja, quem sobreviver, é então coroada rainha. No primeiro livro é então chegada a altura desse torneio, vamos dizer assim. No segundo livro é então escolhida uma delas vai ser então coroada, não vou dizer porque é spoiler, como devem calcular, e neste terceiro livro vai então haver uma espécie de pequena revolta, ou pequeno início da revolta, que provavelmente irá tudo terminar então no próximo livro, no quarto e último livro, são 4 livros. Basicamente é esta a história. Eu gostei bastante deste livro, esta espécie de início de revolta, que mexe aqui um bocadinho connosco e começa-se a construir então esta revolta maior que vai acontecer nesta história. Eu gostei bastante de como esta história está construída neste livro. Gostei também da tensão que está em volta de todas estas rainhas que acabaram por, eu já estou a dar um pequeno spoiler, mas é um pouco inevitável eu estar a falar do terceiro livro e não dar um pequeno spoiler, por isso, quem ainda não leu os livros provavelmente vai mesmo bom ver este vídeo, mas eu gostei muito da construção, da forma como as rainhas estão a sobreviver ao após essa coroação e o que é que aconteceu a cada uma delas, e como é que elas estão a lidar e como é que tudo aquilo que se passou e todas as reviravoltas e tudo aquilo que elas descobriram no segundo livro lhes está a fazer sentir como é que a rainha coroada está a conseguir sobreviver a tudo aquilo que está em volta dela e tudo aquilo que está a acontecer dentro dela, que também é uma parte muito interessante desta história. E gostei bastante da forma como a autora continua a escrever e continua a manter o nível de tensão e de curiosidade para o leitor querer saber mais e mais do que é que vai acontecer nesta história. Por acaso, uma das coisas que eu sempre gostei nesta história foi a escrita da autora, a forma como ela nos envolve em toda esta história. Apesar de ser fantasia, não é uma fantasia que nos absorve e que nos leva ali a embrenhar em todas estas coisas. Talvez ao início a história seja um pouco confusa, com tantos nomes e tantas idas e vindas, porque cada uma delas está na sua pontinha e cada uma delas tem o seu núcleo, nós temos que decorar isso tudo. Mas à medida que as coisas vão avançando, nós vamos percebendo que é muito natural e que a coisa flui muito bem. Gosto bastante também das pequenas reviravoltas que a autora vai colocando então nos seus livros. Para quem leu os dois primeiros livros vai saber que há algumas pequenas reviravoltas para com as próprias rainhas. E neste terceiro livro eu também gostei bastante dessas reviravoltas, porque acho que fazem sentido e acho que fazem com que o leitor fique sempre interessado e fique curioso com aquilo que vai acontecer a seguir. Eu acho que isso é o mais importante num livro de fantasia, que é o leitor sentir-se sempre embrenhado na história para querer continuar a ler mais e mais. E acho que este terceiro livro cumpre com todas essas expectativas. Eu, pelo menos, não li com tanta avidez como provavelmente teria lido noutras alturas, mas li bastante rápido para o meu ritmo de leitura ultimamente, e isso, para mim, significa que o livro realmente me embrenhou na história e eu queria mesmo saber como é que tudo isto ia terminar. Dizendo aqui alguns spoilers e talvez entrando aqui numa parte com mais spoilers que provavelmente não vai, as pessoas que não leram o livro não querem mesmo ouvir, eu
Posso-vos dizer que gostei bastante da forma como a autora está a construir cada personagem e cada rainha, vamos dizer assim, porque as rainhas não morreram como era suposto, as duas rainhas que não foram coroadas não morreram como era suposto, e portanto gostei bastante da forma como a autora deu espaço para que elas fossem para outro caminho e começassem a lutar pelo seu futuro noutro sítio. E principalmente a Arya, eu acho que ela está a ter um papel de destaque muito, muito bom. E eu gosto bastante da personagem dela, é talvez a minha personagem favorita no livro. A forma como ela vai contra todos os estereótipos e tenta ir contra todos os estereótipos, a forma como ela não se preocupa muito com aquilo que estão a pensar dela, apesar de também pensar isso, pela forma como ela tem o rosto. E a forma como ela também sente o amor. Eu estou a gostar bastante dessa personagem e daquilo que a autora está a criar com ela, e quero muito que ela tenha um papel de grande destaque no último livro, porque, não sei, acho que ela merece esse pequeno destaque, esse grande destaque que eu quero que ela tenha no último livro. Gosto também muito da forma como a autora está a criar a Rainha Coroada, porque ela supostamente é uma rainha morta-viva, e eu estou muito curiosa para saber o que é que aconteceu neste final deste livro e como é que a autora o vai levar para o próximo livro. Estou mesmo muito curiosa. Acho que é assim uma parte da história que até é interessante e que, se for bem aproveitada, ficará muito, muito interessante. E gosto também da parte da Jules, que é então a rainha, se eu não me estou enganada, é a maldição da legião, ou seja, basicamente ela tem dois dons, ela é elementar. Apesar de não ser rainha, ela também tem esses dons, ela é elementar e também tem o dom da guerra, que é um dom que eu poderia ter enlouquecido, mas pronto, passaram-se ali umas coisas e ela então, tem o dom da legião, acho que é assim que se diz, se eu não estou enganada, porque então, acabei o livro ontem, já não me lembro de certas coisas. Passamos à frente. Basicamente ela é então escolhida para ser a rainha ou porta-estandarte de uma rebelião que quer então pôr abaixo o continuar das rainhas envenenadoras do reino, do país do reino. E portanto vai então abrir essa porta para a rebelião. E eu estou muito curiosa para saber também no próximo livro e no último se vai ser bem sucedido, quem é que vai ser coroado rainha, se vão continuar a haver rainhas. E ainda apareceu nos sonhos da Arya, da Arsino, não é Arya, eu estou a chamar Arya, mas é Arsino. E apareceram nos sonhos da Arsino uma outra rainha que lhe aparece e que quer alguma coisa dela. Olha, estou muito, muito curiosa para o próximo livro, muito curiosa para saber como é que a autora vai terminar esta história. Quero muito que a Porta Editora não se demore muito a traduzir, porque eu estou a aguardar para ler esta história em português, já que estou a ler em português e a fazer a opinião de todos os livros em português. Eu ainda não li estes últimos livros em inglês, porque estou a aguardar que a Porta Editora não se demore muito a traduzir, por isso, Porta Editora, não demorem muito a traduzir o próximo livro. E é isso. Digam-me nos comentários se vocês já leram este livro, se estão a acompanhar a série, o que é que vocês estão a achar desta série. Eu estou a adorar e quero muito, muito saber como é que tudo isto vai terminar. E é isso. Digam-me nos comentários o que é que vocês estão a achar desta série. Um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau!